Livro do Gênesis, capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Mambré, enquanto ele estava sentado à entrada de sua tenda, no calor mais intenso do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Assim que os avistou, correu da entrada da tenda ao encontro deles, prostrou-se com o rosto por terra e disse: Meu senhor, se encontrei graça aos teus olhos, peço-te que não passes sem visitar este teu servo. Permite que tragam um pouco de água para lavar os vossos pés. Depois, descansai à sombra desta árvore. Trarei também um pedaço de pão para que revigoreis as vossas forças. Em seguida, podereis continuar o vosso caminho, pois foi justamente por isso que vos desviastes até a casa do vosso servo. Eles responderam: Faze como disseste. Abraão entrou apressadamente na tenda e disse a Sara: Depressa! Toma 3 medidas da melhor farinha, amassa e prepara pães assados sobre as brasas. Depois correu ao rebanho, escolheu um novilho tenro e excelente, entregou a um servo que prontamente o preparou. Em seguida, trouxe manteiga, leite e o novilho já preparado. Colocou tudo diante dos visitantes e permaneceu de pé junto deles, sob a árvore, enquanto comiam. Então lhe perguntaram: Onde está Sara, tua esposa? Abraão respondeu: Ela está na tenda. Um deles lhe disse: Voltarei a ti por este mesmo tempo, e Sara, tua esposa, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, que ficava atrás dele. Abraão e Sara já eram muito idosos, e Sara havia deixado de ter os ciclos próprios das mulheres. Por isso Sara sorriu consigo mesma e pensou: Agora que envelheci, e sendo também idoso meu senhor, ainda poderei experimentar essa alegria. Então o Senhor disse a Abraão: Porque Sara sorriu, dizendo: Será verdade que darei à luz agora que sou uma mulher idosa? Existe porventura alguma coisa impossível para o Senhor? No tempo determinado voltarei a ti por esta mesma época, e Sara terá um filho. Tomada de medo, Sara negou: Eu não sorri. Mas o Senhor respondeu: Não, tu sorriste. Depois aqueles homens levantaram-se e dirigiram o olhar para Sodoma. Abraão caminhava com eles, acompanhando-os em sua partida. Então o Senhor disse: Acaso esconderei de Abraão aquilo que estou para fazer? Abraão certamente se tornará uma nação grande e poderosa, e nele serão benditas todas as nações da terra. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa, depois dele, que guardem o caminho do Senhor, praticando a justiça e o direito. Assim, o Senhor fará cumprir em favor de Abraão tudo o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: O clamor contra Sodoma e Gomorra tornou-se muito grande, e o pecado de seus habitantes tornou-se extremamente grave. O Senhor disse: Descerei para verificar se as suas obras respondem ao clamor que chegou até mim. Se assim não for, eu o saberei. Então aqueles homens partiram dali em direção a Sodoma. Abraão, porém, permaneceu na presença do Senhor. Aproximando-se, Abraão disse: Destruirás realmente o justo, juntamente com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, ainda assim destruirás aquele lugar? Não o pouparás por causa dos 50 justos que nele vivem? Longe de ti agir dessa maneira, fazendo morrer o justo juntamente com o ímpio, tratando o justo como se fosse culpado. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra. O Senhor respondeu: Se eu encontrar 50 justos no meio da cidade de Sodoma, pouparei toda a cidade por causa deles. Abraão respondeu: Eis que me atrevo a falar ao meu senhor, embora eu seja apenas pó e cinza. E se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás toda a cidade por causa desses 5. O Senhor respondeu: Não a destruirei, se ali encontrar 45. Abraão tornou a falar: E se forem encontrados apenas 40? O Senhor respondeu: Não o farei por causa dos 40. Abraão continuou: Peço que o meu senhor não se irrite se ainda falo. E se forem encontrados 30? O Senhor respondeu: Não o farei, se ali encontrar 30. Abraão prosseguiu: Eis que ainda me atrevo a falar ao meu senhor. E se forem encontrados 20? O Senhor respondeu: Não destruirei a cidade por causa dos 20. Então Abraão disse:
Peço que o meu senhor não se irrite se eu falar apenas mais uma vez. E se forem encontrados 10, o Senhor respondeu, não a destruirei por causa dos 10. Quando terminou de falar com Abraão, o Senhor retirou-se, e Abraão voltou para o lugar onde habitava. Para o Gênesis 18, entre os padres da Igreja, há um comentário que se destaca de forma especial por sua profundidade teológica e por sua enorme influência na tradição católica, o de Santo Agostinho. Embora outros padres, como Orígenes, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio, São Beda e São Cirilo de Alexandria, comentem aspectos importantes do capítulo, é Agostinho quem oferece a síntese mais influente sobre a manifestação de Deus em Mambré e sua relação com o mistério da Santíssima Trindade. Comentário patrístico, a hospitalidade de Abraão e o mistério da Santíssima Trindade. Autor Santo Agostinho de Hipona, Triniquat, sobre a Trindade, livro 2, capítulos 10 a 11. Comentário. Quando Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, nas planícies de Mambré, viu aproximarem-se 3 homens. O texto sagrado afirma ao mesmo tempo que o Senhor apareceu a Abraão e que ele viu 3 homens. Santo Agostinho observa que essa passagem sempre ocupou um lugar especial na reflexão da Igreja. Abraão contempla 3 visitantes, mas dirige-se a eles no singular, meu Senhor. Para Agostinho, isso não significa que o patriarca já possuísse uma compreensão plena do mistério da Santíssima Trindade, tal como seria revelado em Cristo, mas indica que Deus preparava progressivamente a humanidade para essa revelação. O Santo Doutor explica que Deus pode manifestar-se por meio de sinais visíveis criados especialmente para esse fim, sem que sua natureza divina fique limitada à forma assumida. Assim, aqueles 3 homens eram verdadeiros mensageiros enviados por Deus, através dos quais o próprio Senhor se fazia presente a Abraão. A tradição cristã, sobretudo na liturgia e na iconografia, viu nesse episódio uma das mais belas figuras da Santíssima Trindade. Não porque o Antigo Testamento revelasse explicitamente o dogma trinitário, mas porque, à luz da revelação trazida por Jesus Cristo, a Igreja reconheceu nessa visita uma admirável preparação para o mistério do único Deus em 3 pessoas. Agostinho também chama a atenção para outro aspecto essencial, a extraordinária hospitalidade de Abraão. O patriarca não espera ser servido. Ele próprio corre ao encontro dos visitantes, prostra-se diante deles, oferece água para os pés, prepara alimento e permanece de pé enquanto eles comem. Para Santo Agostinho, essa atitude manifesta uma alma plenamente disponível à vontade de Deus. A humildade abre caminho para que a graça divina realize aquilo que as forças humanas jamais poderiam alcançar. É nesse contexto que Deus anuncia o nascimento de Isaac. Sara ri, pois considera impossível que uma mulher já idosa possa gerar um filho. Então o Senhor proclama uma das frases mais marcantes de toda a Sagrada Escritura. Open quote. Existe, porventura, alguma coisa impossível para o Senhor? Close quote. Segundo Agostinho, essa pergunta ultrapassa o nascimento de Isaac. Ela anuncia toda a história da salvação. O Deus que concede um filho a um casal estéril é o mesmo que, na plenitude dos tempos, fará nascer o Salvador de uma virgem. O mesmo que vencerá a morte pela ressurreição. O mesmo que transformará os pecadores em santos pela força da graça. Na segunda parte do capítulo, Abraão intercede por Sodoma. Agostinho vê nessa oração um admirável exemplo de humildade unida à confiança. Abraão reconhece ser apenas pó e cinza, mas não deixa de suplicar pela salvação dos outros. Esse diálogo manifesta simultaneamente 2 atributos divinos inseparáveis: a perfeita justiça e a infinita misericórdia. Deus não destrói o justo juntamente com o ímpio, mas também não ignora o pecado quando este é livremente escolhido e perseverado. Por fim, Agostinho contempla Abraão como figura de Cristo. Assim como o patriarca intercede pelos habitantes de Sodoma, Cristo intercede incessantemente diante do Pai por toda a humanidade. Abraão pede pela preservação de uma cidade. Cristo oferece sua própria vida para salvar o mundo inteiro. Referência bibliográfica explicada Santo Agostinho de Hipona. De Trinitate, sobre a Trindade, livro capítulos 10 a 11. De Trinitate é uma das obras mais importantes de Santo Agostinho e de toda a teologia cristã. Escrita ao longo de aproximadamente 20 anos, entre 399 e 419 dos,
busca explicar, à luz das Escrituras, o mistério da Santíssima Trindade. Ao comentar Gênesis 18, Agostinho mostra como a visita dos 3 homens a Abraão foi compreendida pela Igreja como uma preparação para a plena revelação do Deus Uno e Trino manifestada no Novo Testamento. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As 3 Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.